Bom, então a gente está começando aqui. Hoje é o primeiro podcast Café com Foco. Café com foco, né? Eu e o Flávio Oliveira aqui. É o primeiro, a gente tá bem cru e a gente vai ajustando com o tempo, né? O que você tem a dizer aí, Flávio? Como o primeiro, hoje é o projeto piloto, né? E bora lá, né? Gravar, vamos ver o que dá. Café com Foco, com Ricardo Carnaval e Flávio Oliveira. Eu queria dizer que o espaço que a gente está aqui hoje é do Pairê Cafeteria. A gente conversou com o Fabrício, gente fina pra caramba, então ele cedeu o espaço aqui pra gente. Então aqui é um lugar, um espaço de coworking, né? Então cafés especiais, salas de reuniões, pequenos eventos. Rua Euclides da Cunha 555, Ourinhos. Aqui tem de doce, salgado, quente, gelado, o que vocês precisarem, o que vocês quiserem. Aqui é muito top. O espaço bem legal, uma infraestrutura bem legal. A TV a gente não vai usar hoje. Ar-condicionado, uma sala bem reservada. Aqui é um espaço bem legal. Pairê Cafeteria. E aí, Flávio, Bora? vamos começar então as apresentações. Quer falar você primeiro? De onde você veio? Quem você é? O que você faz? Pode ser, né? Bom, Ricardo, como você já conhece, né? Há 20 anos eu trabalho com edição de vídeo, né? Aprendi a editar. E há 16 anos eu comecei a gravar, inclusive você que me ensinou. E estamos aí até hoje, né? Há 10 anos eu estou trabalhando por conta, né? Que fiz a Flávio Oliveira Filmes, ou Flávio Oliveira Videomaker, né? Estamos aí com grata, assim, grandes experiências, né? Já faz há 20 anos você começou a se interessar por. Com edição já faz 20 anos que eu comecei Tá certo. edição de vídeo. Não era profissional, né? Começou com uma brincadeira, Sim. editar vídeos caseiros. Passou a edição de VHS para DVD, né? Na época que tinha muito, o pessoal tinha VHS passar para DVD, inclusive tem até hoje, né? Uhum. E isso aí começou, despertou. Eu já gostava de mexer com vídeo, edição. Hum. Foi até onde que eu comprei a primeira câmera e aí tudo. Hoje, Foi, que câmera que foi a primeira sua? a primeira câmera minha foi uma Handycam pequena da Panasonic, né? Era uma mini DV. E depois, inclusive, eu comprei uma câmera sua em 2011. Comprei uma câmera sua, aquela DV7, né? Nossa, Pode ser a sete, né? GDV7. Isso, DV7. isso, é coisa assim. Já era legal. E nada profissional. E foi até onde que você me convidou, né? 2011 para 2012, para ajudar a filmar os casamentos. A história é muito engraçada, mas é bom deixar bom. Não, conta aí, rapidinho. Então, eu não tinha experiência nenhuma profissional, você lembra, né? E Porém, gostava demais do assunto. sim, eu sempre gostei de trabalhar com assim, sempre gostei de vídeo, né? Quando eu via a câmera filmadora, o meu olho brilhava, né? E eu comprei a câmera sua, mas filmava coisas para igreja, amadoras, sem nada profissional. Aí quando um amigo meu falou assim, Flávio, vai filmar um casamento da minha irmã, é simplesinho. Não, você vai fazer assim, você é meu amigo, você vai fazer. Eu falei, cara, eu não tenho experiência nenhuma, né? E só que eu fui. Só que desde esse primeiro dia, eu vi que não existe o simplesinho no casamento. Não tem o simplesinho, porque Não. ali é sonhos, é o dia da pessoa. Por mais simples que seja, não tem como ser o simplesinho, né? Um pecado pequenininho já viu. Aí eu sozinho, sem experiência nenhuma, com a filmadora, eu me quase embananei tudo no casamento. Beleza, sobrevivi, passei. Aí foi quando o Ricardo me chamou, né? O Ricardo me chamou e falei, Ricardo, eu filmei um casamento, eu vou mostrar meu trabalho para você. E eu fui tudo empolgado na época do Foto Carnaval. Quando eu chego no Foto Carnaval, tinha uma TV lá na frente, né, no balcão, que ficava mostrando os teasers de casamento, os clipes de casamento. Aí, putz, quando eu vi o vídeo, eu falei, vou ficar com vergonha de entregar meu vídeo pro Ricardo assistir, né? Mas como já tava lá... Não, acho que você tinha entregue já. Eu tava dentro vendo os seus vídeos, mas daí eu... você lá fora vendo os meus que passavam na tela. Aí eu falei assim, Ricardo, não tem nada a ver com o seu, né?
Mas, tipo assim, eu fiquei um pouco com vergonha, mas mesmo assim, o Ricardo falou assim, mas se você quer aprender, você tem vontade de aprender, você quer? Eu falei, quero, eu tenho vontade, né? E foi onde que chamou eu para os primeiros eventos. Eu, no dia seguinte, apavorado, que eu lembro assim, que nem dormi direito, tipo assim, preocupado se tinha prejudicado alguma cena, né? Apesar que eu não estava com a câmera principal, estava com uma terceira câmera, né? Uma câmera, não de backup, uma terceira câmera, que não seria tão principal, mas mesmo assim eu já tinha preocupação para ver se estava bom ou não, né? E nesse meio termo de aprendizado, já comecei, o Ricardo começou a colocar eu para fazer casamento. De início, eu colocava nas festas, né? Na parte da balada, que era mais tranquilo, né? Não tinha cenas comprometedoras, tanto assim. E foi onde que a gente começou a aprender. Ele começou a me ensinar. A gente, ali no próprio calçadão mesmo, quantas vezes que a gente ali com câmera na ombro ali, ó, É verdade. ó, faz isso, simulando uma entrada da É, noiva, o corredor. ou a entrada da noiva, que antigamente, pessoal, hoje minhas câmeras, tipo assim, a gente fica do altar, a gente filma todas as entradas praticamente, pode ser na matriz aqui de Ourinhos, que a gente consegue filmar praticamente a porta da igreja. E antigamente não, antigamente com a câmera de ombro, e o fotógrafo e a câmera de ombro no meio do corredor e a gente todo andar com a câmera, né? A gente acompanhava a noiva de fasto, né? A gente ia afastando com a câmera no ombro. Hoje não precisa, mas então, Era terrível. inclusive hoje que a gente usa os gimbals eletrônicos, o Crane, o Ronin e outras coisas, acho que aqui em Ourinhos a gente foi um dos primeiros a introduzir o Flycam, né? O estilo, né? O glidecam. É o Steadicam. E na época o Ricardo, ele começou a aprender, né? Que ele, como ele comprou, era novo. Só que o Ricardo fazia foto, né? E quem que começou a aprender o vídeo para fazer o glidecam? Eu, né? E foi alta risada, porque tem um jeito certo de andar. Até o seu Miro falava, ó, passo de geisha aqui do seu Miro. Passo de geisha. Então, tipo assim, e nisso aí, nunca mais paramos, sim, nunca mais parei de estudar, sempre inovando. Hoje o serviço, assim, nosso mudou muito, né? A gente tem que olhar as tendências, apesar de ter uma pegada tradicional ainda, que eu prezo isso, né? O registro inteiro, tudo, mas o vídeo é bem dinâmico, com drone, com tudo, assim, Não, bem legal. quando eu parei do vídeo, que antes eu tinha foto e o vídeo era meu, nessa época que o Flávio começou a trabalhar comigo, e ficou alguns anos, né? Eu não sei quantos anos você ficou trabalhando comigo. Deu uns Uns 6 anos, 7 anos? final de 2011, 2012, 12, até 2017, mais ou menos, 2016. 2016, porque 2016 eu lembro que eu dei uma breve parada, porque eu tinha sofrido um acidente, eu tinha feito cirurgia. Por isso que eu guardo. E foi a época que você passou para mim. Então eu resolvi que eu já não estava mais com a loja, né, física lá na 9 de julho, eu estava já trabalhando em casa e eu estava achando muita coisa, era mesmo muita coisa, cuidar de foto, de vídeo, pessoal, equipamento, tava um monstro na minha cabeça, eu resolvi parar com o vídeo e a única pessoa que tinha na minha cabeça que eu poderia vender o vídeo era o Flávio. E não foi uma venda, venda sim, mas ele assumiu os contratos que iriam acontecer em troca de pegar o equipamento e o vídeo para ele tocar. Bom, o importante é que depois disso o Flávio, nossa, trocou todo o equipamento em pouco tempo e tecnologia e melhorando a qualidade, colocando mais câmeras e com uma qualidade muito boa. O Flávio está aí, forte, firme, forte. Já quanto tempo no total que você está trabalhando com vídeo? Comigo e agora por conta? Vai para 16 anos esse ano. 16 anos já de história. Isso é que é legal. Bom, o Ricardo Carnaval, eu sou filho do Miro, do Valdemiro Roque Carnaval, né, o fotógrafo aqui de Ourinhos já há muitos anos. Desde os meus 13 anos eu trabalhava com o meu pai lá na loja, não gostava muito de fotografia, mas estava ali trabalhando. A fotografia para mim era tão comum que não tinha assim muita novidade para mim. Então, mas eu gostava de brincar com a fotografia, mas não de trabalhar com fotografia.
Em algum momento lá eu comecei a ver a fotografia de uma forma mais artística, porque na loja lá, quando a gente trabalhava com meu pai, era muito comercial a fotografia. A gente não pegava a câmera para brincar. E o que eu gostaria da fotografia é justamente a brincadeira de pegar a câmera. Eu já fiz aquela fotografia com caixa de sapato, com furinho e tal. Então, a brincadeira para mim era mais atraente. E na loja era comercial. Até que um belo dia eu comecei a brincar mais, aprender mais os 3 pilares da fotografia, como que funcionava, e eu comecei a gostar e comecei a usar o flash. Eu lembro que já trabalhando meio que por conta na fotografia, eu gostava de usar o flash fora da câmera, até LED no começo, mas depois eu comecei a usar os próprios flashes. E eu comecei a ficar reconhecido por isso. E aí disso despertou. Falei, opa, estou fazendo uma coisa que é legal. E aí eu fui, graças a Deus, melhorando a minha técnica. Os clientes começaram a vir mais por conta da arte, que a fotografia é arte, vídeo também é arte. E aí eu comecei a ter uma visibilidade melhor por conta disso. Estou aí já eu vou fazer 54 anos, então está indo para 41 anos de fotografia. Meu Deus do céu, é bastante tempo. E estamos aí na luta, fotografando, tentando fazer diferença no nosso trabalho, tanto eu quanto o Flávio. A nossa ideia para esse podcast é justamente mostrar o nosso trabalho, falar sobre isso, que a gente acha muito legal. Antigamente a gente tinha o café. A gente um pouco antes da pandemia, a gente sempre reunia amigos fotógrafos para tomar um café, padaria, cafeteria, Para falar sobre. bater papo, né? Bater papo, tipo assim, não um papo descontraído, porque, tipo assim, a gente sempre, final de semana, sempre foi puxado e a gente nunca tinha tempo para sentar e conversar. Falar bobagem sobre. Mas no final de tudo, o papo, até nos churrascos que a gente fazia, o papo, o que que é? É fotografia, é vídeo, é câmera, e é isso aí. As situações que giram em torno do evento, Às vezes, os perrengues, né, que acontecem aqui, tudo que é ruim de viver é legal de contar depois, né? isso, porque quem assiste um vídeo bonito, quem vê uma foto bonita, às vezes não imagina o trabalho que teve tanto no ensaio, não sabe o perrengue que foi para chegar àquele resultado, né? E por mais que tenha problemas, a gente sempre soube tirar de letra, né? E sempre foi de boa. E o bate-papo, a gente, tipo assim, pode descontrair mesmo, ser aquele papo leve. É a ideia do nosso bate-papo aqui, café com foco, né? Café com foco, não é com foto, porque é foto e vídeo. Então Então, café com foco. Então é mais um bate-papo. Às vezes eu mostrar uma curiosidade, falar dos bastidores, né? Ultimamente eu tenho gravado muito os bastidores, assim, para mostrar um pouquinho por trás das câmeras, né? A gente não tem tempo porque tem tantas coisas para fazer que às vezes não sobra esse tempo, né? E o bate-papo é mais para isso mesmo, uma coisa descontraída, fica uma coisa legal. Eu mesmo eu sinto falta disso. Eu acho que acaba tendo um pouco de facilidade com o Flávio, porque o vídeo, geralmente, não sempre, mas geralmente tem um tripé filmando e ele tem, às vezes, a possibilidade de pegar o celular e fazer uma foto ou gravar um videozinho curto do evento acontecendo e postar. Isso é muito legal nas redes sociais, né? E na fotografia, a dinâmica da fotografia, ou pelo menos comigo, para mim é muito difícil. Eu não consigo fazer uma sessão e parar um pouco a sessão para fazer um videozinho e tal. Para mim, eu estou pecando muito, porque a fotografia é mais dinâmica, é o tempo inteiro ali, senta, levanta. Então, por conta disso, eu acho muito legal a gente poder conversar sobre isso. A ideia é a gente mostrar como a gente trabalha, como é o nosso dia a dia nos eventos, em relação aos nossos clientes, em relação à nossa qualidade, o que a gente passa com questão de equipamento, concorrência, mercado e tudo mais. Então a gente quer mostrar esse profissionalismo nosso, que pode interessar tanto aos pessoal que está começando, né, na foto ou no vídeo. A gente precisa de arrebanhar pessoas interessadas que gostam do assunto, para talvez ter parcerias e trabalhar com a gente quando a gente precisa de freelance.
Então, isso é mais para a gente mostrar esse universo para quem se interessa em trabalhar com isso, que está começando, e até os nossos clientes, para ter uma ideia de como que a gente pensa, como que a gente se prepara para um evento, quais as nossas preocupações em relação ao evento, as entregas do nosso trabalho, a qualidade, equipamento, atualizações, que tá bem difícil, né? Não é Hoje fácil. os equipamentos tudo caro, né? Então, Muito caro. a cada ano os valores sobem muito e sempre tem uma atualização boa que sempre vai chamar a atenção nossa, né? Ah, com certeza. E, na verdade, a gente queria sempre poder atualizar, querer tudo, mas não é fácil, né? Tem câmeras hoje, no mínimo, assim, que boas, que a gente já está acostumado a trabalhar, às vezes acima de 10, 15 mil reais. Ah, tem. Então, aí tem lentes, tem iluminadores, flechas. No caso também, o microfone também, uma coisa que me preocupa muito também, né? Não é só com a qualidade do vídeo, né? Porque a gente entrega um vídeo hoje em 4K, dependendo, né? Grava em 4K, não entrega em 4K, mas tem a qualidade de 4K. Mas o áudio também tem que ser perfeito, porque se não é para entender, não tiver um áudio legível, pode ter a melhor imagem que for, que não, o áudio tem que estar junto com o vídeo, né? Áudio e vídeo, né? Então, tá vendo? É uma preocupação. A fotografia já não tem essa preocupação. As preocupações são outras. Muito é parecido, muitas das preocupações são as mesmas, mas o áudio já é uma coisa que na fotografia não passa. Então já é já é um equipamento a mais que o Flávio tem que comprar, que na fotografia não passa pelo mesmo. Sim, e tem vários, né? Tem vários com vários valores, várias qualidades, e não dá para contar com, claro que tudo de acordo com o que você pode ter, né? Mas geralmente o melhor equipamento não é o mais barato, né? Mas só que faz a diferença, né? Sim. E outra, e a gente também depende não só dos equipamentos, né? Depende de software também, né? Hoje a gente assina o pacote Adobe. A gente paga, né, Só de custo mesmo. as assim, nuvens também. as nuvens. Então, só que segurança pra gente é tudo também, né? Manter os arquivos, tudo. Então, só de custo de edição hoje, Ricardo, eu calculo que eu tenho mais de R$ 500 por mês Só de. para editar, com nuvem, software, programas de música, programas agora que a gente está aprendendo também, IA também, então de assinatura de IA. Então, só isso aí vai ser uns R$ 500, R$ 600 por mês, Olha só que legal. Não, desculpa. mesmo sem edição, né? Então, o custo meu para trabalhar é isso aí. Olha o que aconteceu. A última sessão que eu fiz, a noiva, no final da sessão, a filha da Tati, ela falou assim: Nossa, Ricardo, você não vai acreditar. A hora que acabou a sessão, que eu entrei no carro para ir embora, eu já tinha saído, né? Elas ficaram lá ainda, se arrumando para sair. Ela olhou para trás no banco do carro e ela viu o jaleco dos dois, que ela queria fazer uma foto com o jaleco, eles se conheceram na faculdade e vão se casar agora dia 8/3, e ela falou: Poxa, eu queria fazer uma foto nós dois de jaleco e não fizemos. Eu falei assim, Ela é fisioterapeuta, né? então, eu falei assim: olha, a gente pode tentar, com a inteligência artificial, pegar uma das fotos e pedir para colocar o jaleco e com o bordado, né, do curso que eles fizeram no jaleco, e ela passou para mim ontem. Eu vou tentar hoje para ver se vai dar certo, e provavelmente vai dar. Não dá certo. A gente só tem que cuidar para a fisionomia ser perfeita deles e tal, e não mudar nada, mas só mudar a roupa mesmo. Mas a inteligência artificial, a gente tem que entrar nessa, né? Não tem como ficar fora. Não tem como. A IA tá aí e não é fácil também, porque tem muita gente que usa para assim, para brincadeirinha, tudo, mas da forma correta. Vai ser uma forma também que, tipo assim, que vai agregar muito ao meu trabalho. Como eu não faço só evento social, trabalho muito corporativo, Sim. então a gente está estudando bastante coisa, até desenvolvendo umas novas técnicas para poder aplicar no nosso trabalho também, agregar, né? Tanto como criar influencers, né? E músicas, músicas. Nossa, verdade. Bem legal. Inclusive, um dos últimos teasers que eu postei de casamento, da Giovanna e do Murilo, a segunda música foi criada por mim, por inteligência artificial. Você escreveu a letra? Eu pedi para gerar uma letra, né? Uma letra romântica. Eu coloquei o tema que Em queria. português. Gerou em português. Aí eu vi a letra tava ok, falei bonita, mas falei agora só que as primeiras e a última música eram em inglês, né? Eu falei não, daí eu pedi para ele converter em inglês. Olha só que legal. Aí
eu peguei... musicar e criar música, né? Porque Isso. era só a letra primeiro. Isso. Aí eu peguei o estilo daquela música Ordinary, que é esse aí que chama, não sei. Ah, sei. Aí, Alex Hall, assim, não sei o nome do cantor. Aí, o que aconteceu? Eu pedi para criar naquele estilo, da batida da música, no estilo de voz dele, no estilo de música, com a letra que eu peguei. Aí ele gerou uma música muito bonita, e muita gente não sabe que aquela música não é que não existe, ela existe porque eu criei, né? Aham. E, Então, inclusive, você estava falando que se tiver direitos autorais, são seus. aquela música com direitos autorais, tipo assim, como eu criei ela, Ninguém poderia usar sem tipo assim, pagar. se alguém usar, sim, claro que se for publicar em rede social é outra coisa que tem que fazer, né? Porque se for subir alguma plataforma, eu poderia monetizar ela, né? Uhum. Tipo assim, a rede social minha, tipo assim, a gente é para mostrar o trabalho. Nunca foi intenção de, tipo assim, ser youtuber, influencer, tudo. Mas pela primeira vez agora o Facebook vai me pagar em dólar Nossa, isso é legal. por visualizações de casamento. E outra, não é teaser de casamento, não é aquele teaser mais bonito, não é aquele efeito mais bonito, aquela trend bonita, não. É falas dos padres, É a parte da homilia. uma palavra legal que o Pato falou. Igual a gente fala assim nos podcasts, né? No podcast tem os cortes, né? Aham. E eu falo pros noivos assim, é o corte do casamento, né? É o corte da homilia, né? E tanto tem padre que fala tão bem assim que, tipo assim, o povo quer ouvir, o povo quer ver. É E agradável de ver uma e o história. interessante, tipo assim, até a história do casamento da Vanessa, do Aristeu, que o padre Geraldo ele fala a história, da historinha lá de carne, que a mulher pensa no homem, o homem pensa na mulher. E ele viralizou de tal forma que geralmente a página de vídeo de casamento, acho que a foto também, o público maior é o feminino. Ah, sim. Porque é a noiva que vê, é a noiva que se encanta, é a O noiva... cara, o noivo ajuda a pagar, mas o noivo não se importa. Ele se importa também, mas o que acontece? É a noiva que, sim, o sonho maior, não que seja não é do noivo, é do noivo também. mas é mais Se forte da encanta. noiva. E nesse vídeo, o público foi praticamente meio a meio. Homens vendo o vídeo e compartilhando também e achando muito bonita a história. Porque fala de homem, do homem também. Isso, Que a né? história é legal com os dois lados, né? O marido se preocupando muito com a esposa e no fim das contas a esposa também estava se preocupando muito com ele. É uma história legal, tá no vídeo da Giovanni Murilo, né? Tá no seu Instagram. Tá no, isso aí é da Vanessa Aristeu, tá no meu Instagram. Ah, Vanessa Aristeu. Vanessa A Aristeu. música é da Giovanni Murilo. Isso. Faça o seu Instagram. Depois a gente vai colocar também. Isso, né? Meu Instagram é Flávio Oliveira Videomaker. O meu Ricardo Carnaval, Ricardo _ Carnaval. Quem estiver vendo aqui já vai estar na página, mas de qualquer forma, para entrar e ver os outros trabalhos nossos que vão estar lá no feed, é bem legal de dar uma olhada. Como é a vida de um videomaker, no caso, ou um fotógrafo? Como é que é a correria, a preocupação e tal? É normal, é tranquilo? Em relação à pessoa, vamos pôr aí um mecânico. O mecânico chega geralmente na sexta-feira à noite e vamos beber, vamos curtir, vamos passear, e a gente? A gente, tipo assim, a gente acostuma trabalhar final de semana. Final de semana que não tem evento, eu estranho muito, né? Porque às vezes pega mês que a gente fica, por exemplo, mês todo sexta e sábado trabalhando, então costuma muito. E quando não tem, parece que você sente uma falta assim que... Não que seja ruim ficar em casa também, né? É bom, né? De boa, bom. Mas a gente tá tanto naquela adrenalina, é mais na época do final de ano mesmo, assim, que pega de setembro, praticamente vai até dezembro, sem parar praticamente, né? E a responsabilidade, cara, a responsabilidade é assim, não é todos que tem, né? Mas a gente que assim, se preocupa, a gente vive disso aí, porque o vídeo é meu ganha-pão. Sim. Então, para mim é sagrado, né? Então, Sagrado, eu falo que a palavra é sagrado. Então, eu trato... Todo evento para mim é especial. Sim. Todo evento para mim é importante. E eu nunca reclamei um evento, tem que ir trabalhar, poxa, vai ficar até tarde.
Claro que tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente não está bem. Muitas vezes a gente não está bem, mas o cliente não tem nada a ver com isso. A gente está ali sorrindo, a gente está fazendo, entregando o melhor. E o que eu mais fico feliz assim, do nosso trabalho, assim, é igual eu com a minha equipe também, é a responsabilidade. Ah, sim. A gente hoje trabalha de 3 a 4 câmeras no casamento, então tem todo o preparo antes para chegar no evento, né? Tem dia que a gente às vezes está tão tenso que a gente chega até a ter pesadelo à noite. Nossa, não é de noite, não, durante o dia mesmo, antes do evento. A gente às vezes chega a sonhar que tá dando alguma coisa errada. Nunca deu errado, né? Tipo assim, pode acontecer imprevisto, mas hoje, de tantos imprevistos que teve, hoje, por exemplo, minha equipe, a gente está preparado para superar os imprevistos, né? Um detalhezinho pequeno que já faz uma grande diferença e mostra qual o grau de comprometimento que a gente tem. É uma pessoa, por exemplo, está começando no trabalho e vem, por exemplo, pega um evento que seja um aniversário, que acaba sendo simples. E aí ela tem só uma câmera e só uma lente e um flash. É um conjunto de base, mas funciona bem. E aí ela vai para esse evento e chega lá, a câmera para de funcionar o foco, que seja o problema na lente ou na câmera, ou seja lá o que for, não é importante onde é o problema. O importante é que não tem o backup para ele pegar a câmera e continuar o evento, ou uma outra pessoa que né, poderia ter sido convidada para ajudar esse fotógrafo a cobrir aquele evento. Então, essa preocupação para a gente é muito grande. Hoje em dia, eu nem pegava, mas hoje em dia eu até faço um aniversário que eu vou sozinho fotografar o aniversário. Mas eu tenho 5 lentes e 2 câmeras muito boas. Então, se der problema numa câmera, tem a outra câmera. Então, é difícil acontecer ter problema nas 2 câmeras ao mesmo tempo. Então, a gente vai um pouquinho mais tranquilo e é uma preocupação normal nossa. Sim. Eu já sonhei que eu estava dentro da igreja sem camisa. Ou que tá começando o casamento e eu tô sem o equipamento comigo, que eu esqueci em casa. Já aconteceu um dia, a gente às vezes sonhar que a bateria está descarregada e não tô pronto pro evento, e vai dando aquele pesadelo, vai dando a horário para começar, mas isso aí, tipo assim, a preocupação é tanta. Mas, tipo assim, essa preocupação nossa é só durante o sonho mesmo, porque a partir do momento que eu pego a câmera na mão, a experiência que a gente tem hoje, né? Eu pisou na igreja, eu tô em casa, né? Pode ser o casamento que for, pode ser o evento que for, a quantidade de pessoa que tiver, para mim é tão tranquilo, tão normal que para mim não faz diferença. Claro, toda essa tranquilidade toda a preparação que a gente já teve antes, toda a preparação. Tipo assim, eu me preocupo muito com as entradas, né? Entrada do noivo, da noiva, dos pais. E a gente tipo, utiliza 2 câmeras para fazer as entradas. E cada câmera tem 2 lotes de cartão. Cartão é eletrônico, cartão pode dar problema. Um cartão pode corromper, pode, na hora de descarregar, pode dar problema. E dá. E acho que comigo não tem acontecido assim. Comigo já aconteceu. Com a câmera, já aconteceu sim, eu consegui recuperar. E aconteceu que. E tipo assim, mas tem 2 câmeras. Aí tem o porquê também. Uma câmera mais fechada, uma mais aberta, para evitar ficar zoom. Por mais que a gente grave em 4K, mas então. Mas a entrada da noiva, principalmente, não adianta fazer o casamento perfeito e perder a entrada da noiva. É o momento mais importante, né? E tipo assim, e não adianta você estar com também 2, 3 fotógrafos e só tá um lá no altar e perder o tempo. Então, o evento, tipo assim, como a gente fala que o nosso trabalho é sagrado, e é um dia muito especial para os clientes também. É um dia que não volta. Com certeza. O evento social é um evento ao vivo. Então é tipo assim. Não tem como pedir para pôr aliança de novo. Não tem margem para erro. Pode ter acontecido erro, mas tipo assim, se tá com mais câmeras, porque errar é humano, beleza, mas Naquele momento, erro desumano. mas erro previsto. Pro casal vai ser desumano. Mas tipo assim, mais um erro previsto, erro tipo assim, por como que eu posso falar assim? Por falta de preparo. Por falta de competência também, aí não dá certo, porque
Eu não posso botar, assim, colocar alguém para trabalhar com a câmera, a pessoa que nunca olhou assim para a câmera. Eu não tenho problema nenhum, como o Ricardo me ensinou, eu não teria problema nenhum de ensinar alguém. Eu tenho vontade um dia dar um workshop, mostrar também, porque filmar também não é só ligar a câmera Não. e gravar. Hoje eu falo assim, eu brigo assim, o pessoal da equipe, é questão de visão. Sim. Porque, ó, vamos falar numa entrada da noiva, né? A noiva tá entrando, o noivo tá chorando, às vezes tá emocionado, pais da noiva emocionado. Então é o mundo todo acontecendo em 360 graus, assim, ó, É o que tá muito, acontecendo. é muita Então não coisa adianta rolando. você só pegar a câmera e focar, não é só, não é. Eu falo que a antecipação aos acontecimentos, que a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer em cada momento dentro de uma igreja. Os Sim, casamentos são parecidos, pode ser evangélico, pode ser católico, e a gente tem ideia, a gente já trabalhou em inúmeros casamentos em várias religiões e até só um celebrante fazendo um casamento. Então a gente sabe o que vai acontecer ou o que pode acontecer, a gente tem que está estar, preparado. tem que estar, a gente se antecipa pelo que vai acontecer, né? Porque como é um evento ao vivo, claro que às vezes cada padre, cada pastor, cada celebrante tem uma forma de realizar, ministrar o casamento, mas a gente tem que estar atento ao saber o que vai acontecer. Isso aí também é na festa também, porque, como eu falo, é ao vivo, e não adianta só, tipo assim, antigamente, ô Ricardo, você vai falar, saber falar pra, assim, pra mim isso aí, antigamente quando tinha foto e vídeo, vendia por câmera, né? Isso aí não, tempo mais antigo ainda na época do VHS, né? Eu quero contratar uma câmera. É. Eu quero contratar 2 câmeras. E com 3 câmeras? Não. Hoje, todos os eventos eu vou no mínimo com 3 câmeras. A gente tem 5 câmeras. Já tive mais. É que mudou muito. Então, eu não vendo por câmera. Não, assim, nosso trabalho não é pela quantidade de pessoas. É meu trabalho. Meu trabalho é esse. A gente trabalha com pacotes, né? E você vai querer making off, as coisas. Mas na igreja o trabalho é feito igual para todos. O que vai diferenciar é a estrutura da igreja. Você tem espaço para a gente trabalhar. Se a gente pode trabalhar direito também, né? Que se não outra oportunidade, a gente pode contar das dificuldades também sobre o trabalho na igreja, né? Sim, sim. Então Dependendo da religião, dependendo da o igreja. que pode ser feito ou não, né? Porque muitas vezes a gente é limitado a. E a gente não vai brigar. Não, não é. Olha, você não pode fazer tal coisa. Ótimo, não vou fazer e o cliente vai ter que entender. Apesar que os clientes que contratam, às vezes a gente, dependendo da igreja, ele sabe o que pode e não pode, porque ele já é orientado também. Desde quando começa o contato com a igreja, não sei como que é feito, né? O contato com a igreja, lá tem umas normas Só que hoje sim tá bem de boa trabalhar. Graças a Deus a gente tem muito respeito por todos, né? E conhecem a gente com o nosso jeito de trabalhar também. Então acaba abrindo portas ou permitindo que a gente faça certas cenas que antes, no começo, era mais difícil de acontecer. O trabalho maior que a gente faz hoje em dia, casamento, né? O nosso ganha-pão mesmo. Mas a gente vai registrar o evento, mas a gente não pode simplesmente registrar. A gente tem que ter criatividade. Sim, com certeza, porque por isso que a gente trabalha com mais câmeras até, né? A gente trabalha, tipo assim, 2 câmeras fixas, dependendo, uma fixa no celebrante, no padre, mas fica 2 pessoas móveis, né? No meu caso, minha equipe, eu e o vice, né? Eu fico com o estabilizador, o vice com a câmera na mão, por quê? Os dois vão no altar, o casamento tá rolando, mas é que eu falei pra você naquela outra parte, né? Tem um mundo todo acontecendo no casamento, né? Sim. Às vezes tem um pai emocionado, uma mãe emocionada. A criancinha fazendo uma brincadeirinha lá e tal. Então é detalhes que os noivos não vão conseguir ver. Muitas noivas pra mim falam assim, Flávio, que bom eu ter o vídeo completo, porque eu não lembrava nada que o padre falou. Porque o pessoal tá tão nervoso assim no dia, que é o dia do casamento, que é normal. Na hora que ela entra no altar, praticamente dá um branco e não consegue ter lembra. Claro que ela tá vendo, mas a adrenalina acho que tá tão alta que ela não consegue perceber o que tá acontecendo ali e nem o que o padre falou. Passa meio que no piloto automático, né? Acaba passando e nem percebe. Então, e detalhes que o vídeo vê, cenas engraçadas, ou tudo, a gente registra tudo praticamente, né? E até na edição, depois que eu como geralmente tenho uma memória boa, assim, eu consigo lembrar algumas coisas que aconteceram em vários casamentos.
já sei até onde buscar, Buscar para fazer um corte, por exemplo. isso, né? É bem legal, né, essa parte. E tem a sessão também, né, questão de criatividade, responsabilidade, a sessão pós a cerimônia também, né? Sim, vixe. Porque no caso de casamento, às vezes, enquanto os convidados vão para recepção, os noivos ficam com a gente ali, hoje geralmente na igreja mesmo, né? E a gente tem ali 20, 30 minutos, ou nem isso, Ah, não tem tudo. para desenvolver, né? Para desenvolver umas cenas que para mim é muito útil, que essas cenas geralmente entram no teaser, em algum momento, entra na edição normal também, mas é uma parte muito importante do casamento também, né? É, para mim, essa sessão pós-cerimônia nossa, é tão importante quanto a entrada da noiva, hoje em dia. Não era antes. Por exemplo, a gente ia numa praça fotografar, isso de décadas, eu lembro dizer. Praça do Oriense, que não é usada há muito tempo. Melo Peixoto. Mas, tá chovendo. Ah, então não vai, e não vai ter, não vai ter essas fotos, não tinha. E tudo bem, hoje em dia não, hoje em dia não pode faltar. E uma que, se eu não estiver enganado, a Rebeca, que usou essa expressão e falou para mim, que é as fotos de supernoiva, que é aquele momento depois da cerimônia, que é a foto posada, vestida de noiva, no final da cerimônia, no corredor da igreja, pegando o altar e tal. Uma decoração que ela escolheu, na igreja que ela escolheu, toda produzida, que é o ápice do evento. Então, a gente tem que ter criatividade para fazer poses muito legais, para usar ali dessas fotos. Provavelmente vai sair a foto, no meu caso, para a capa do álbum. Então tem que fazer umas fotos bonitas, legais, que o casal vai gostar demais. Então, no meu caso, esse momento é o momento mais tenso de um trabalho. É um momento que acaba a cerimônia, eu tenho que fazer uma sessão rápida, é curto o tempo, tem que sair fotos lindas que vai agradar muito ao casal. Dirigindo, usando a técnica de iluminação da câmera e tudo mais. Não é fácil, é muito tenso. Sem contar também que, com pouco tempo que tem noivos que, por mais que eles querem, os noivos estão, noivas, né? Já estão cansados. Às vezes tem noiva que está com foco já na festa, querendo beber, Tem bastante. Então a gente tem que saber conduzir também, para poder, tipo assim, a gente não pode forçar, mas cenas que precisa hoje, tipo assim, né? Tanto para foto, para o vídeo, igual o Ricardo falou que vai para o álbum, né? E o vídeo, eu uso também, às vezes, para corte, sim. Às vezes eu pego, o padre falou uma coisa bonita, eu boto uma música romântica e vou intercalando essas cenas aí. E, então, tudo é utilizado, E depende da gente saber dirigir também e saber conduzir, né? Porque tem muitas pessoas que ficam com vergonha, fica tímido. Às vezes fala, eu não sou fotogênico, e não é o caso. Ah, não, No não. caso, deixa com a gente, que a gente sabe desenvolver, a gente consegue deixar tranquilo. Até nesses ensaios pós. Se a gente já fez o pré-casamento antes, então a gente trabalha de uma forma tão leve que o pessoal fica até à vontade com a gente, né? É uma coisa que, às vezes, o cliente pensa que a gente quer vender a sessão pré. Claro que a gente quer vender a sessão pré, mas por outros motivos. A sessão pré vai render fotos muito legais, e imagens também de vídeo do casal, muito legais. Eles de uma situação, porque a gente vai dirigir de forma que vai ficar bem descontraído. E o principal é que eles vão conhecer muito os profissionais que vão trabalhar no dia do evento. Eles vão interagir com a câmera para fazer as poses, vai estar a câmera ao redor deles, até um ponto que perde essa sensibilidade, esse medo da câmera, e chega no dia do evento, já conversa com o Flávio, já conversa comigo, com naturalidade, não tem mais medo, não tem mais vergonha da câmera. E isso faz uma diferença enorme. O Flávio não é dessa época, como eu tenho 41 anos de profissão, tinha uma época que a gente ia para o casamento sem saber o nome do casal. Dá para entender isso? Hoje em dia não existe, não tem como acontecer. Chega lá e fala assim, como foi o nome do noivo mesmo? A gente não sabia isso. É muito ruim isso aí. Isso não existe hoje em dia. Não tem como. Acontece muito comigo quando às vezes a gente vai para outra cidade, geralmente Avaré. E geralmente não foi contratado diretamente pelos noivos, né? Contratado pelos amigos meus lá. E aí o que acontece, né? E
ele só passa o nome do noivo, mas eu nunca vi os noivos na vida. Fica até você conseguir entender. É um pouco, mas tá? como a gente está tão acostumado, a gente está tão assim, com evento, a gente está tão nesse mundo assim, que a gente chega no making off já se identifica rapidinho, a noiva, é fácil identificar quem é a noiva, né, o noivo. Já começa a bater um papo, já parece que conhece há anos, né? Até inclusive questão de pessoal fala que às vezes tem vergonha para pré-casamento. Ah, eu não sou fotogênico. Tem uma história engraçada, Ricardo, que uma cliente de Santa Cruz, ela viu meu trabalho, ela me contratou só cerimônia e festa, sim. O casamento dela vai ser agora em abril, né? E o interessante, ela falou assim, eu pensei, você não quer gravar o pré-casamento, make-off? E ela tem uma história muito triste, né, assim, meio assim, sobre família, né? Eu falei, mas a gente não é fotogênico. Aí ela disse, só de assistir meus pré-casamento, ela foi falar, eu tô mudando meu pensamento. Tô mudando meu pensamento e coisas, agora eu tô querendo. Eu falei assim, mas a gente não tem jeito pra isso. Eu falei assim, deixa com a gente. A gente tá tão acostumado, assim, a dirigir casais, igual o Ricardo falou, no início é difícil mesmo. No início o casal às vezes tá travado. Até fala se fosse nós sendo fotografado, né? Uma coisa é a gente fotografar, outra coisa é a gente filmar, outra coisa é você ser filmado e ser fotografado. Mas a gente faz um ensaio tão leve, tão descontraído, a gente vai conversando, a gente vai batendo papo, a gente vai brincando, que vai chegando nem na metade, o pessoal já tá tudo tranquilo, já tá acostumado com foto, então, com vídeo também. Então, fica uma coisa tão natural e fica tão gostosa. Inclusive, essa cliente minha, a gente já até gravou o pré-casamento dela, assim, eu cheguei a gravar já o pré-casamento dela, foi um ensaio muito legal, vai ficar uma mixão muito, muito bonita. E tipo assim, e pra quem falou que tava com vergonha, venceu a vergonha e fica uma coisa muito legal, Ricardo. Café quentinho, ideia no ar. Café com Foco, com Ricardo Carnaval e Flávio Oliveira.